Bom, todo ano a gente está aqui, né, na Receita Federal. Aqui nós temos a responsável aqui pelo setor, a chefe do setor regional aqui do nosso Receita Federal da nossa cidade de Brusque, nossa região aqui, a Rosemary Glatz. É isso, é isso mesmo, né? E fica aqui o nosso abraço para ela, desde já, para nos receber aqui. Estamos gravando no dia 27 de abril de 2016. Me parece que agora ela vai falar para nós o que está acontecendo. O pessoal está entregando aí as declarações, como é que está a movimentação, né? Para a gente informar a nossa cidade do que está acontecendo com relação a esse assunto do nosso leão. Ele está nervoso, ele está mais calmo. Aliás, o leão está sempre nervoso, né? Seja bem-vindo ao Canal X. Então, nós estamos nesse momento com 80% das declarações aqui em Brusque entregues. A realidade não é a mesma a nível de estado e nem de país. A nível de Santa Catarina são 74% das declarações entregues e a nível país 62%. Só 62%? Quer dizer que Brusque está com 80%, 72 estados, 68 o Brasil. E nós estamos a 2 dias do final? Há 2 dias do prazo final de entrega. Eu penso que aqui nós vamos alcançar quase a meta, né? Nunca se alcança 100%, sempre tem alguns que acabam perdendo o prazo, e ao perder o prazo eles estarão sujeitos ao pagamento da multa, que o valor mínimo é R$ 165,74. Essa brasileira, não sei se é um defeito do brasileiro, não sei se isso é um problema das pessoas, né, do mundo em geral, mas a gente sempre deixa, aliás, o brasileiro, né, vamos assim dizer, pela história, né, deixa sempre para a última hora. Isso é meio conflitante, né? Isso é cultural. Isso é cultural, nós atrasamos para outras coisas também, atrasamos em compromisso, atrasamos para chegar na escola, né? Então não é só imposto de renda. Ao longo dos últimos anos, a Receita tem evoluído bastante com relação ao programa, de forma que nós disponibilizamos o rascunho com bastante antecedência. A declaração, o programa final está disponível sempre 2 meses antes do prazo final de entrega. Então, é uma questão mais de organização. Isso acontece se você conversar com as pessoas, se você perguntar a um transeunte se ele já declarou, é possível que ele te diga, não, eu ainda não fiz a minha declaração, muito embora ele já pudesse tê-la feito há quase 2 meses atrás, né? Agora, em termos de imposto de renda, né, existe muita dúvida, o pessoal procurou nesses últimos dias, nessas 2, 3 semanas atrás, aí, mais orientações, ou isso como a gente já o ano passado falava, né, tudo hoje está mastigado pelo computador, pelas informações aí nas redes sociais, né? Existe muita dúvida ainda? O pessoal procura muita receita aqui? Procura bastante, tanto para esclarecer dúvidas, quanto para, por exemplo, tirar a cópia da declaração do ano passado, que as pessoas extraviam, não guardam de forma adequada, né? Então, temos tido bastante demanda presencial, mais do que deveria de ser, porque atualmente nós temos, por exemplo, um alto índice de certificado digital. Então, aqui na nossa região, uma região em que isso é bem presente, né? Os escritórios de contabilidade são bem organizados e há muitas pessoas então que já outorgaram procuração para o contador e assim ele consegue ter acesso aos dados. Mas nós temos tido ao longo dos últimos dias bastante demanda presencial de pessoas que ainda estão iniciando a fazer a sua declaração, ainda têm dúvidas e vêm esclarecer as dúvidas, sim, apesar da tecnologia, apesar das informações. Bom, outra pergunta, a gente já tocou isso alguns anos atrás, nas nossas entrevistas, com relação a esse assunto aluguéis, né? Esse negócio dos comprovantes dos médicos, né? Dos aluguéis, né? Tem muita gente aí que coloca uma administradora, aí não declara aqui, declara lá. Hoje o Leão, ele está realmente buscando informações, está trocando informações, e na verdade aquele que pensa que está enganando o Leão, ele pode ter surpresas, né? A pessoa física ela está bem monitorada. Há muitos sistemas de controle. Para você ter uma ideia, a pessoa que tem certificado digital, os advogados, por exemplo, né, pessoas que trabalham com certificado digital, elas têm condições de baixar pelo ECAC a sua declaração pré-preenchida. Nessa declaração já vão aparecer todas as informações que foram informadas a respeito dela, por exemplo, plano de saúde e rendimentos, né? Então, com relação a esses sistemas, eles estão realmente sendo aperfeiçoados, continuamente aperfeiçoados. Nós caminhamos para, daqui a pouco, a pessoa simplesmente conferir os dados dela. Então, você vai ter
a declaração pronta, você simplesmente vai lá, confere, não, realmente eu trabalhei para XYZ, realmente eu auferi esse rendimento, eu tive essa despesa, então eu dou um clique, ok, nós caminhamos, isso não vai demorar. Quer dizer, então, isso é interessante a gente realçar essa informação, quer dizer que nós estamos caminhando a passos largos, né, a curto prazo, da gente receber em casa, olha, queremos que você confirme essas informações. Isso vai chegar um dia, né? E vai ser rápido. Da forma como as coisas caminham, isso vai ser bem rápido, né? E é uma coisa boa para a maioria do cidadão, que a maioria dos nossos declarantes são pessoas que têm uma fonte de renda, né, tem apenas escola, plano de saúde, o básico ali que a gente chama. Então, vai facilitar a vida, né? Você vai conseguir ter mais agilidade, mais qualidade na informação. Isso vai acontecer rapidinho. As informações, eu lembro que, eu acho que, também tenho dúvida agora, por isso que a gente já pergunta para a Rosemary, aguardar os 5 anos lá, guardar documentos, isso ainda é exigido? Sim, 5 anos, contando a partir do ano seguinte da entrega da declaração. Então, em 2016, 2017, começa a contagem dos 5 anos, isso para uma pessoa que teve a sua declaração processada normalmente. E se ela incidir em malha, se ela for chamada, se ela retificar a declaração, a contagem do prazo, na verdade, vai do final ali, né? Então, se você retificar a tua declaração, por exemplo, lá no 5º ano, essa contagem vai começar de novo. Você deu uma informação nova e a partir dali é que vai contar o prazo. Legal. Agora, a gente não é dentro do assunto, mas ligado a esse assunto de troca de informações. A gente viu recentemente, através da Lava Jato, as informações do pessoal querendo esquentar dinheiro lá fora ou esquentar dinheiro aqui dentro, manipulação de dinheiro para cá, dinheiro para lá. O assunto, não vamos falar aqui de Lava Jato, nosso negócio é dinheiro na conta das pessoas, né? A gente vê que realmente essa informação que você deu agora há pouco sobre a pessoa física, né, ela é muito forte, e inclusive de onde sai o dinheiro da empresa para as pessoas, né? Isso é uma coisa que me parece que o sistema brasileiro ele tem sido revigorado, né, e buscado realmente esse aprimoramento para cruzar informações e bloquear isso, porque o problema não é só vamos assim dizer, o desvio de dinheiro público, né? Também isso é muito grave, claro, mas é também o tráfico de drogas, que o traficante ele precisa esquentar o dinheiro, o qual ele faz essa contravenção, né? Então, na verdade, a Receita, através dessas ações, ela vem coibir, né, e controlar esses acessos, né, ou essas facilidades de esquentar dinheiro. Isso é muito importante, né? Sim, é importante. Você citou o tráfico de drogas, ele existe porque há consumidor, né? Então, mas esse é um dos mercados. Se você pesquisar um pouquinho, por que se fala lavagem de dinheiro? Ou aí agora pegando lava-jato. Isso não é assim por acaso, né? Então, existem outras atividades que também servem para esquentar o dinheiro. Aquelas não tão controladas, e aí você vai para o controle, por exemplo, de recursos que transitam na tua conta corrente, mas não só nelas, porque você tem outras formas. Cartão de crédito é uma forma bem interessante assim de controlar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Porque a pessoa jurídica então vai receber o pagamento com o cartão e a pessoa física pagou. Aí você pega 2 elos numa tacada só, como se diz. Então são realmente sistemas que estão sendo aperfeiçoados. Nós podemos ter uma série de problemas como país, mas enquanto nessa área nós estamos bem na foto, né? Nós somos referência, a parte de imposto de renda especificamente, nós somos referência internacional. O modelo que o governo federal, então, usa. Bom, e o aprimoramento, o futuro a Deus pertence, né? Sempre, né? Agora nós podemos fazer a nossa parte também, né? Eu penso que um momento como nós estamos vivendo agora é um momento de parar para pensar um pouquinho, né? Por que isso está acontecendo? Qual é a nossa responsabilidade nessa história? Nós não podemos lavar a mão e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Sim, eu tenho, você tem, ele tem. Todos nós temos muito a ver com isso, né? Especificamente quanto à declaração da pessoa física, ela é um ajuste de contas, né? Se você tem a tua fonte pagadora que faz certinho, você provavelmente vai fazer a tua declaração, vai restituir. Quando é que você vai pagar? Vai pagar se você teve 2 fontes de renda, como eu tenho na universidade e outra na Receita Federal. Então, soma. Aposentados, que continuam na ativa, que é bem comum aqui para nós, então também precisa somar. Esse tipo de profissional costuma
ter que pagar as contas, é um acerto de contas, né? Mas a maioria da população não, vai restituir, em junho começam as restituições, né? Então é bem importante que a pessoa acompanhe a sua declaração, acompanhe o processamento da sua declaração, lembrando que é possível criar o código de acesso com informações pessoais na página da Receita Federal, vai monitorando. Tem informações muito simples que a pessoa pode corrigir. Por exemplo, você pode ter esquecido de declarar uma prestação de serviço que você fez. Profissionais que têm muita prestação avulsa, isso acontece com uma certa frequência. Ao acessar o extrato, você vai verificar, esqueci de informar o serviço que eu prestei lá para João da Silva S.A., por exemplo. Retifica a tua declaração, está resolvido o teu problema, né? Atualmente, nós temos poucos casos que realmente dependem de comprovação em papel. São exceções. Regra geral, a coisa está avançando tanto que até o final do ano a maioria das declarações saiu da malha automaticamente. Por quê? É à medida que nós vamos cruzando, então, as informações, entrou da empresa A, B, C, D, né, do prestador X, Y, Z, cruzou, redondinho, beleza, fechou, está resolvido. Precisa ainda esclarecer alguma coisa, aí só no ano que vem, só em 2017, né? Como tem sido historicamente. Mas, assim, o número de incidência para análise final ele tem caído substancialmente. Fica só a exceção mesmo, aquele em que, às vezes, uma pensão judicial, né? Pensão alimentícia, por exemplo, que aí realmente nós precisamos solicitar o comprovante. Mas a despesa médica, por exemplo, ela caminha bem, né? Nesse sentido. A tendência daqui a pouco não termos mais malha por esse quesito, né? Pelos cruzamentos, né? Bom, o atendimento aqui até o dia 29 segue no período da tarde, mas também pode ser feito por telefone. O que a gente pode falar para os nossos telespectadores e telespectadoras? Então, o atendimento só presencial. Nós aqui não temos plantão telefônico, né? Então, apenas presencial, de 1h30 às 5 horas da tarde. Na página da Receita tem muita informação. Praticamente você vai encontrar na mídia, que é um grande instrumento, né? Uma grande ferramenta, todas as tuas dúvidas. Sobram as exceções, né? É claro que nós percebemos que na reta final bate o desespero, né? Então, às vezes, aquela pergunta simples que está na sua cara a resposta, a pessoa já não consegue ver, está nervosa, está ansiosa. Então, a gente tem, assim, nós temos nos deparado com questões desse tipo. Como é que eu não consigo imprimir o meu DARF para pagar em cota única, por exemplo? Aí você vai ver porque a pessoa fez lá na declaração a opção para débito em conta. Mas não é mais possível, nesse momento, fazer o débito em conta para a cota única, teria que ter sido feito no mês passado. Então, são assim, coisinhas básicas, operacionais, simples de tratar, mas nós estamos aí, então, até a sexta-feira, prazo final para entrega, prazo final para o pagamento da cota única ou da primeira cota. E também, bem importante, as pessoas que forem contribuir com doações para o Fundo da Infância e do Adolescente, né, o FIA, então, o pagamento desta cota para o FIA não é possível parcelar. Ele tem que ser pago agora até o dia 29 para as pessoas que quiserem usar esse benefício ainda para esse ano, né? E aí eu faço um convite novamente à nossa população regional que faça a doação. Ela é possível apenas para declarantes de modelo completo, simplificado não é possível deduzir, é possível fazer, mas não é possível deduzir. Então, esse é um dinheiro que fica na cidade, né? Então, você pode, 3% do teu imposto devido, pode deixar aqui, ou em Guabiruba, ou Botuverá, onde você queira, ou no Estado, ou até no Fundo Nacional. Mas é um recurso que está garantido, vai ficar na cidade. E tem sido feitas ações interessantes com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Que, na verdade, é em cima deles que nós temos que trabalhar para mudar essa realidade que a gente tem vivido ao longo dos anos. Eu acho que é chegado o tempo de trazer para si a responsabilidade, deixar de jogar para o outro a culpa, né? Trazer para si e dizer, não, eu vou mudar esse país. Então, quando eu quero, tu queres, nós queremos, nós mudamos. Não é de hoje para amanhã, mas acontece. E vai acontecer se Deus quiser, né? Bom, queria agradecer a Rosemarie Glatz aqui, mais uma vez, recebendo aqui o Canal X Brusque, o tvcanalx.com, lembrando que ainda falta um percentual para a entrega de Brusque, né? 20%.
bastante, né? Então chamar a atenção das pessoas para não deixar para a última hora, né? E também eu não posso deixar também de fazer aqui, deixar uma pitadinha, né? É claro que a nossa obrigação é fazer declaração, né? E é responder aquilo, a prestação de contas, bem falado pela Rosemary. Agora, a gente espera também, né, Rosemary, não é culpa sua isso nem minha, que um dia a gente tenha também o retorno de tudo que a gente paga de imposto, né? Eu falei isso como empresário, como pequeno empresário também, porque a gente paga muito imposto e a gente não retorna com os benefícios para a própria sociedade, né? Então a gente espera, nessas adequações nós vamos ter um dia nesse país, que nós merecemos isso, nós vamos ter, se Deus quiser, também o retorno de todos os impostos pagos pelos empresários, né? E bem como as pessoas físicas, em ações que venham visar uma qualidade de vida a todos nós, né? Que isso é uma ação de brasilidade, de nacionalismo, né? E de honradez. Aquilo que a gente paga, a gente recebe não em benefício, mas em contrapartida de uma obrigação do governo. Quer dizer, como a gente vê lá fora, né? Na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, quer dizer, o Estado responde pela sua obrigação, né? Então tem que ter essa troca. Isso não é culpa, volto a dizer, da Receita Federal. A Receita Federal faz um trabalho brilhante, né? Mas a gente também espera, se Deus quiser, e nós temos que acreditar nisso, fazendo cada um a sua parte, nos horários, na vaga do idoso, na vaga do especial, né? Não querendo furar fila, né? Respeitando as pessoas, né? O jeitinho nós temos que banir desse país, né? É verdade isso, né? Verdade. Então, pegando o gancho, Banana, eu acho que é por aí mesmo. A Receita, nós, enquanto servidores, nós somos cumpridores de lei. Não, nós não fazemos leis, nós cumprimos as leis e executamos o nosso papel, então, enquanto servidores públicos, né? Mas eu penso que, nós falamos aqui que nós temos um bom modelo de fiscalização. Quem sabe nós, enquanto cidadãos, possamos nos apropriar um pouquinho desse conhecimento e desse bom modelo e nos tornarmos também fiscalizadores desse recurso que é público, que é nosso, que é do cidadão. A hora que nós conhecermos melhor como é que funciona essa questão de receita e despesa, o que eu faço, eu sei, mas o que precisa ser feito? Qual é a contrapartida que eu espero? Então, como eu vou ser um observador ativo disso, né? Como eu posso ajudar nisso? Além do que você falou, a não furar fila, dar vez no trânsito, parar para o transeunte quando chegar na faixa, né? Respeitar a vaga dos idosos e dos deficientes, uma série de pequenas ações, mas nós podemos ir além disso, né? E aí eu sempre digo, olha, é fácil fiscalizar o governo federal? Não é fácil para nós aqui fiscalizarmos, mas é fácil fiscalizar o município e um pouco possível também o Estado, ou seja, é a nossa esfera, a nossa rua, né? Agora, enquanto a gente não se apropria desse conhecimento, enquanto a gente não faz a nossa parte, enquanto que eu não olho a receita e despesa do meu município, dificilmente eu vou conseguir avançar um degrau nessa história, né? Então, eu tenho analisado alguns orçamentos ao longo dos anos, o que a gente vê? Às vezes é um orçamento inchado, não adianta. O orçamento ele tem que ser compatível. Se você tem uma expectativa de receita de 1 milhão pela tua economia regional, tu conheces a tua economia, tu consegues comparar isso com inflação, crescimento daquele segmento que é forte para nós, população, renda, enfim, é possível fazer uma série de batimentos. Então, é possível também fazer um orçamento, se eu tenho 1 milhão, eu não posso gastar mais que 1 milhão. O ideal ainda é mais, é nem gastar 1 milhão. É conseguir guardar, fazer uma gordurinha ali para fazer obras importantes para a região, para a nossa cidade, né? Então, eu sinceramente, eu espero que esse ano a gente acorde um pouquinho com isso tudo que nós temos visto e comecemos a mudar, sabe? Então, eu acho que é por aí. Aproveita o gancho da fiscalização que está sobre nós para que também a gente a faça. Cada um fazendo a sua parte, né? É isso aí que nós temos que ter, uma direção para a gente ter um país melhor. Muito obrigado aqui a chefe do escritório aqui da Receita Federal, Rosemary Glatz, mais uma vez nos recebendo aqui, trazendo informações, né, muito importantes para
você fazer a sua declaração com, né, buscar o entendimento, sem dúvida alguma, porque está aí a nossa obrigação, né? Aqui o escritório fica na Rodrigues Alves, número? 130, centro de Brusque, Centro de Brusque, a partir das 13h30. até 17 horas. Então, portanto, Rodrigues Alves, aqui no centro de Brusque, né, das 13h30 até as 17 horas. 17 horas. Então, portanto, é presencial, não há contato por telefone, né? Então, tire suas dúvidas, se você assim as tiver, né? E vamos buscar um entendimento e um país melhor para todos nós, fazendo a nossa parte, cobrando aquilo que é nosso com responsabilidade. Muito obrigado pela entrevista. Canal X Brusque, tvcanalx.com, registrando um pouco da nossa história. Daqui a pouco eu volto.